Olá, sejam muito bem-vindos. O meu nome é Yasmin e hoje iremos apresentar um trabalho sobre o encontro entre os europeus e indígenas. O encontro de duas culturas. Durante os primeiros anos de descobrimento, os nativos foram tratados como parceiros comerciais, uma vez que os interesses portugueses voltavam-se ao comércio do pau-brasil, realizado na base do escambo. Você pode estar se perguntando o que é escambo? Escambo é a troca de mercadorias ou serviços sem fazer uso de moedas, e isso na história do Brasil colonial. Agora voltando para a história, os europeus e os indígenas da América tiveram seus primeiros contatos no século XV, e passou-se um bom tempo antes que os europeus começassem a tentar realmente entender os moradores do litoral atlântico da América do Sul. Nos primeiros 49 anos entre a visita do Pedro Álvares Cabral, o início efetivo do esforço de colonização, com a chegada do primeiro governador-geral da Colômbia, Tomé de Souza, ninguém estava interessado em mapear e descrever os diferentes povos que habitavam nesse território. Quem vivia por aqui, nessa época, buscava sobreviver, o que já era muito. Quem mudou essa situação foram os jesuítas. Para quem não sabe o que eram os jesuítas, vou fazer uma breve explicação. E eles eram uma ordem religiosa fundada em 1534 por um grupo de estudantes da Universidade de Paris, liderados pelo basco Inigo Lopes de Loyola, conhecido posteriormente como Santo Inácio de Loyola. A congregação foi reconhecida por bula papel de 1540. A partir do momento que os jesuítas chegaram a Salvador em 1549, os jovens religiosos pertencentes a uma ordem criada apenas uma década antes realizaram com afinco a tarefa de escrever um grande rigor os costumes e o idioma dos grandes pagãos locais que, do ponto de vista deles, precisavam ser convertidos. A colonização portuguesa teve como principais características a submissão e o extermínio de milhões de indígenas. Aliás, foram os europeus que chamaram os índios os povos nativos da região. Englobar toda a diversidade cultural indígena desse nome generalizante criou certo entendimento que os povos indígenas eram todos semelhantes, mas a verdade. O processo de colonização portuguesa no Brasil teve uma característica semelhante a outras colonizações europeias, como a colonização espanhola, que conquistou e exterminou seus povos indígenas. Em 1500, os primeiros portugueses que desembarcaram no continente americano tomaram posse das terras e logo em seguida tiveram os primeiros contatos com os indígenas, chamando-os pelos portugueses de selvagens. Alguns pesquisadores chamaram esse primeiro encontro entre portugueses e indígenas de encontro de culturas, como se este representasse um momento em que as diferentes culturas trocaram influências, mas não foi bem isso. Concordamos com os pesquisadores que compreendem que o início do processo de colonização portuguesa foi um desencontro de culturas, que mais correspondeu ao início do processo de extermínio e submissão dos indígenas, o genocídio, o que houve um processo de imposição cultural que chamaremos de etnocídio, ou seja, os portugueses. No século XVI, poucos empreendimentos foram realizados pelos portugueses no território colonial. As principais realizações portuguesas tiveram a utilização da mão de obra indígena, escravizada, como na expansão do pau-brasil,
na construção de efeitos pelo litoral, etc. O desencontro de culturas, promovido pelos primeiros contatos entre europeus e indígenas, ganhou uma nova força a partir de 1516, quando Dom Emanuel I, rei de Portugal, enviou navios ao novo território para efetivar o povoamento de expansão. Os indígenas resistiram à tentativa de submissão e extermínio, expulsando rapidamente os portugueses até o ano de 1530. A ocupação portuguesa ainda era bastante tímida. Somente no ano de 1531, o monarca português Dom João III enviou Martim Afonso de Souza ao Brasil, nomeando o capitão Mor da esquadra e as terras coloniais, visando efetivar a expansão mineral e vegetal da região e a distribuição das sesmárias, que são lotes sem terras. Infelizmente, a submissão e o extermínio dos indígenas pelos europeus no século XVI estavam apenas começando na história do Brasil. Na realidade, ao contrário do que muitas pessoas pensam, há cerca de 3 milhões de nativos, os índios, já viviam no Brasil. Isso descaracterizava a visão tradicional de que teria sido uma descoberta. Na realidade, Portugal não descobriu o Brasil, ele ocupou, invadiu, submetendo dessa maneira diversas nações indígenas. Houve muitas estratégias de dominação da parte dos europeus. Elas foram catequização, escravismo e violência física estão entre as estratégias utilizadas pelos europeus no processo da conquista territorial e da dominação dos povos indígenas da América. Qual foi o choque cultural ocorrido entre os portugueses e os indígenas? O choque cultural foi grande, com diversos conflitos entre europeus e indígenas, o que resultou na escravidão de nativos, mesmo que no início houvesse paz. Na chegada de Pedro Álvares Cabral ao Brasil em 1500, relata-se que os primeiros contatos com os indígenas foram pacíficos, embora esses portassem arcos e flechas. Por que os índios foram submetidos? Vamos lá à pergunta. Os índios estavam sendo massacrados pela sua resistência para se tornar escravos e também a convenção à fé católica. Então, sendo sua maioria exterminados, era necessário repor os escravos perdidos durante o massacre. Então, foram submetidos por escravos africanos. O primeiro nome do nosso país foi Ilha de Veracruz, o primeiro nome dado ao Brasil. Isso porque a expansão de Pedro Álvares Cabral carregava lascas do que se supunha ser a verdadeira vara cruz em que Cristo fora crucificado. Porque os indígenas resistiram à dominação portuguesa. A resistência intensificava-se, sobretudo a partir do avanço do conquistador no território do país pela busca de materiais preciosos ou na expansão das fazendas, onde esses faziam, na maioria das vezes, o uso da violência. Quais foram as consequências da colonização europeia sobre os povos indígenas? Com a chegada da primeira leva de europeus, logo no primeiro século, a população indígena foi reduzida a 4 milhões, com as doenças e o extermínio. Atualmente no Brasil são cerca de 450 mil indígenas, distribuídos por todo o território brasileiro. O que provocou o extermínio dos povos indígenas? Guerra de extermínio, arsenal bélico,
expulsão de territórios tradicionais, violência e escravização perte- perpetradas pelos colonizadores europeus contra os povos nativos, além de desmatamento, queimadas secas, desnutrição, fome, contaminação das águas, do solo e adaptamento psicológico. Foram eventos que proporcionaram parte do extermínio dos povos nativos.